E agora, o nosso terceiro passo, o passo realmente mais importante aqui no nosso passo a passo, né? Aquele definitivo é a entrevista individual. Eu brinco muito que eu sou muito mais a minha entrevista do que qualquer tipo de teste que se possa aplicar. Porque na entrevista individual a gente tem ali o feeling, a gente tem a técnica, a gente realmente define quem é quem, ali quem é o candidato. E quando a gente fala que, na entrevista ele foi de um jeito e no dia a dia ele foi de outro, porque não se sabe fazer a entrevista de forma correta. Então, vamos lá para nossa entrevista. Obviamente que quem vai chegar na entrevista individual vai ser aquela pessoa que passou pelas outras duas etapas. Ela passou pela entrevista coletiva e ela passou também no mapeamento de perfil comportamental, então você já tem tudo isso em mãos. Na entrevista individual, é interessante que você fale novamente sobre a vaga, verifique se ficou alguma dúvida sobre a vaga, sobre alguma questão com relação à vaga, tire todas as dúvidas que existam ali, né? Faça ali realmente aquele alinhamento. E eu gosto muito de perguntar o porquê que essa pessoa quer a vaga, para entender, para fazer aquela identificação com a vaga. Então me conta, e o que você realmente gostou da vaga? Para ver se essa pessoa vai voltar a resposta para algo que a vaga tem ou algo que seja só dela. Ok? Faça essas observações. Bom, quando eu pego um currículo da pessoa, estou frente a frente com a pessoa, você também precisa observar se você está num local adequado. Se você vai fazer essa entrevista presencialmente, você precisa arrumar uma sala adequada, onde não tenha distrações, onde não entre outras pessoas, né? Se você vai fazer isso também online, você precisa observar os seus equipamentos. Então, primeiro passo, você precisa escolher e se preparar para essa entrevista individual. Eu também acho interessante, principalmente no início, você fazer um roteiro. Você fazer um roteiro, eu vou mandar esse roteiro para vocês na nossa apostila, que vocês vão ter com o curso, que ele é interessante que vocês sigam. Tá? Sigam o roteiro, principalmente no início, nas primeiras entrevistas, é interessante que a gente tenha um roteiro, facilita a nossa vida. Então, quando eu pego um currículo em mãos, e lembre-se, aquele caderninho de seleção terá que estar ali, porque é no caderno que nós fazemos as nossas anotações, certo? Quando a gente vai fazer, por exemplo, entrevista online, é importante também que a gente diga para a pessoa, olha, eu só estou anotando, para que a pessoa não pense que você está desfocado. Então, os primeiros passos, quando eu pego o currículo da pessoa na entrevista individual, é identificar os locais que ela trabalhou. Então, a gente precisa ter uma linha cronológica. Qual que é o problema? Muita gente não sabe fazer o currículo e muita gente também não sabe identificar a sua história cronológica de trabalho. Então, eles bagunçam um pouco ali as experiências. O que a gente precisa ter no currículo? Mês e ano de entrada a mês e ano de saída, para a gente entender essa linha cronológica de tempo, onde ele trabalhou, né? Onde ele foi, para onde, se ele ficou algum tempo longe do mercado, porque ficou, enfim, entender toda a situação. Eu preciso fazer uma linha cronológica. Então, vou pegar ali as experiências profissionais. Eu vou passar ali nas empresas, entender o período que ele trabalhou, entender de fato o que ele fazia em cada empresa, os motivos da saída e o seu salário, certo? Então isso é primordial, são perguntas primordiais ali da experiência. Então, nós vamos separar a entrevista individual em algumas etapas. Qual é a primeira etapa? Porque se a pessoa não passar da primeira etapa, ela não precisa ir para a segunda e para as outras. Por isso, é importante que você anote essa etapa, é importante que você faça um roteiro para que você siga essas etapas da forma como eu estou te falando, para poupar o seu tempo e também o tempo do candidato, obviamente. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, a gente pega o currículo da pessoa e vai lá nas experiências. Nessas experiências, a gente precisa entender que há uma questão cronológica. Então, eu preciso respeitar o tempo, eu preciso entender o que aconteceu na vida dessa pessoa de forma cronológica. Então, assim, qual foi realmente o último trabalho? O correto é que a gente coloque no currículo o trabalho mais recente para os demais. Porém, o candidato nem sempre sabe que isso é correto e também não entende muito, e às vezes ele vai bagunçando ali a vida dele, as experiências dele, enfim, sem ordem cronológica. Mas a gente precisa entender
a ordem cronológica da pessoa, a gente precisa entender se ela ficou um tempo fora do mercado e o porquê ficou. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender as experiências profissionais. Dentro das experiências, a gente entende, né, onde ele trabalhou e o que ele fazia. Eu peço para que ele me fale como era o dia a dia dele, quais eram os principais desafios dentro do que ele fazia. Eu verifico o motivo da saída, realmente o período, né, de entrada e o período de saída, mês e ano de entrada, mês e ano de saída, o salário anterior. Tudo isso você deve fazer com relação a todas as experiências profissionais. E você vai observar se de fato não tem divergência, porque às vezes no motivo da saída tem alguma divergência, às vezes no motivo da saída ele já começa a falar mal da empresa anterior. Então, se ele passar nessa primeira etapa, você vai com ele para a segunda etapa. Na segunda etapa, que a gente verifica a escolaridade, às vezes tem alguma questão técnica, né, que busca uma certa escolaridade. É importante também a gente entender sobre o que a pessoa está buscando no mercado, quais os sonhos que ela tem, os objetivos de vida. Isso aqui é interessante para a gente entender também, como por exemplo, essa semana eu peguei uma menina, era uma menina muito boa, mas o sonho dela é passar num concurso e ela tá estudando para concurso. Então é uma pessoa que não vai ficar muito tempo com a gente, né? Não vai ficar muito tempo na vaga que eu estou ofertando. A vaga simplesmente será um degrau para ela alcançar. E aí você precisa avaliar se esse tipo de pessoa serve para o seu negócio ou não, ou se não é isso que você está buscando, tá? Então você avalia essa pergunta de objetivos e sonhos, ela cabe um pouco aqui para a gente entender, afinal de contas, e entra muito também na identificação com a vaga. Lembra, eu bato muito nessa tecla porque a pessoa precisa sim ter identificação com a vaga. Quando não tem identificação com a vaga, ela tá ali só porque tá precisando, enfim, só porque a vaga aconteceu, a gente tem menos chances de acertar nesse processo seletivo. Verificou na etapa 2 que tá tudo certo com os objetivos que ela tem, com os sonhos que tá batendo com o que você tá ofertando ali, a gente vem para a próxima etapa, que são as perguntas por competência. Tem em mãos ali a descrição de cargos, as habilidades que você precisa para a vaga, as competências que você precisa para a vaga, para começar a fazer as perguntas por competência. Nós vamos ter aqui na nossa apostila algumas perguntas por competência e em cima dessas perguntas também você vai poder criar novas perguntas por competência. Observe sempre na resposta do candidato o método STAR. O que é esse método STAR? Situação, tarefa, ação e resultado. Por quê? Às vezes você vai fazer uma pergunta por competência, como por exemplo, olha, e eu gosto muito de colocar a pergunta por competência voltada à situação que ele teve. Quando é uma pessoa que não tem experiência profissional anterior, como é que a gente faz isso? A gente volta para a experiência que ela tem na escola. Então eu vou avaliar se lá na escola, nos estudos dela, ela teve as competências que eu estou buscando para esse cargo. Se for um cargo onde eu não estou exigindo experiência, tá certo? Por que as pessoas acham que é tão desafiador fazer entrevista com quem não tem experiência? Por que acabam errando tanto buscando só experiência? Porque eles não conseguem fazer as perguntas por competência. Então aqui nas perguntas de competência está a chave para você identificar se a pessoa tem um comportamento que você quer ou não. Como? Primeiro, fazendo perguntas voltadas para o passado. Comportamento passado predispõe ao comportamento futuro. Simples assim. De que forma? Vocês vão ter em mãos ali várias perguntas por competência, mas eu quero que vocês entendam qual é a lógica. A lógica é você trazer alguma situação da pessoa, por exemplo, você vai estar com o currículo da pessoa ali e colocar, olha, nessa empresa, eu sei que acontece isso e isso e isso. Então, sei lá, você quer alguém que tenha um foco no cliente. Conte pra mim um momento em que você teve que atender um cliente difícil e você conseguiu reverter a situação. O que eu quero que ele me fala? Eu quero que ele me conta quando foi que aconteceu, que situação foi essa. Olha, aconteceu sim, às vezes eles até falam não. Um cliente, um senhor, ele já era cliente há muito tempo da empresa e ele queria muito um desconto nesse, eu
eu consegui, né, conversando ali com ele, que o desconto às vezes não era interessante para ele, porque a gente tinha esse serviço, tararana, e ele continuou agora, sempre quando ele precisa da loja, ele volta e me procura. Ele sempre me procurou, desde o dia que eu saí da loja. Tanto é que quando eu saí da loja e fui para outro lugar, ele também sempre, eu avisei para ele, que era meu cliente, ele foi também, passou a ser cliente deste novo lugar. O que ele está me trazendo? Ele está me trazendo a situação. Então, quando foi que aconteceu isso? O que aconteceu? Qual tarefa? Ah, a tarefa era que ele queria desconto, o cliente estava bravo com isso e eu consegui reverter a situação. Qual foi a ação? Reverter a situação. E qual foi o resultado? O cliente continuou sendo cliente, né? Um cliente satisfeito e que sempre me procurava. Por quê? Porque às vezes quando você fizer uma pergunta por competência, pode ser que a pessoa, ela vai te enrolar, dizendo o seguinte: ah, sempre acontecia isso, ah, eu sempre faço isso, colocando respostas como, ah, uma resposta muito certeira, uma resposta certinha. Não é isso que a gente quer. A gente quer entender como é que essa pessoa agiu. Então, comportamento passado predispõe ao comportamento futuro. E as suas perguntas, observem, as suas perguntas precisam ser sempre voltadas a algo que já aconteceu. Não é o que ele vai fazer se chegar um cliente difícil, se chegar um cliente nervoso, o que você vai fazer? Não, essa não é a pergunta. As perguntas por competência são sempre voltadas ao passado. Isso é importante, porque a gente tem como regra o comportamento passado predispõe o comportamento futuro, ok? Então, o candidato deverá te trazer um único caso apenas. Se ele falar, sempre acontecia, você vai falar assim, nossa, sempre acontecia, que legal. Então, você vai conseguir lembrar de um caso único. Eu quero que você me fale alguma coisa que realmente te marcou. Aquele caso que te marcou. Porque você tem que trazer algo único para entender se essa pessoa tem o comportamento que você está buscando ou não. Ok? E aí, assim, sempre trazer esses exemplos, né? Contextualizar com a vida dele. E, obviamente, que você vai ter ali, dentro aqui da nossa apostila, um material para você marcar em cima das respostas dele, você qualificar se essa competência, que grau e que nível que ele tem dessa competência, né? Se ela é baixa, se ela é boa, se ela é alta, você vai conseguir qualificar. E aí você vai qualificar os outros entrevistados também com base nessas perguntas por competência. E para finalizar a sua entrevista, você vai passar para a parte 4, onde você também precisa e deve saber sobre a vida pessoal do candidato. Entenda que quando nós fazemos uma coisa de um jeito, nós fazemos desse mesmo jeito em todas as áreas da nossa vida. Então, se a pessoa tem uma vida um pouco bagunçada, isso também vai afetar o trabalho. Se ela tem pessoas na família problemáticas, né, que às vezes precisam muito dela, isso também vai afetar. Então você precisa e deve, obviamente, saber da vida pessoal desse candidato. O que é saber dessa vida pessoal? Se ele é solteiro, se ele é casado, mora com quem? Se mora com o pai e a mãe, o que eles fazem? Se são pessoas que trabalham há muito tempo na mesma empresa ou não? Se o marido está sempre mudando de cidade por causa do trabalho, aí você vai observar que se isso acontece, pode ser que ela também fique deixando os trabalhos para acompanhar o marido. Então, você precisa sim acompanhar essa questão, né? Essa questão pessoal ali da pessoa. Principalmente o que gosta de fazer nas horas vagas. Entenda aí o que a pessoa gosta de fazer nas horas vagas, porque eu acredito que é uma pergunta interessante. Às vezes o que a pessoa faz nas horas vagas é o que geralmente pode trazer identificação com a vaga. Então, se é uma academia e nas horas vagas ela gosta realmente de praticar esportes, de ir para academia, você vê ali que tem realmente muita identificação com a vaga. E lembra que eu gosto muito dessa questão de ter identificação com a vaga. E obviamente qualquer outra pergunta que você ache pertinente para entender um pouco mais sobre a vida da pessoa. Acredito que aqui a gente passou um pente fino sobre a entrevista individual. E agora o que falta a gente saber? A gente aprofundar, né? Aprofundar um pouco mais e melhor sobre as perguntas por competência, porque as perguntas por competência é a chave da nossa seleção assertiva.